Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz podcast. Eu tenho a honra de receber pela segunda vez aqui nos estúdios do Viva Voz ela que é economista, pesquisadora e especialista em sistema financeiro, meios de pagamento e ativos digitais. Tenho a honra de receber aqui ao meu lado, pela segunda vez, a Adriana Gomes! Seja Obrigado. bem-vinda de novo! Né? É Obrigada, isso. viu, pela sua presença, por vir novamente compartilhar conhecimento. Adorei o convite. Gente, ó, lembrando que tudo que a gente falar aqui, as opiniões, as informações, são informações pessoais, tá? E não tem nenhum vínculo institucional. Fechou? Dri, bora começar? Bora começar. Vamos começar hoje bem assim, ó. Por que as pessoas têm tanta dificuldade hoje, principalmente as novas gerações que estão vindo por aí, de falar sobre dinheiro, de, enfim, de conseguir juntar dinheiro também? O que tem alguma explicação para isso? Bom, eu não sei o que seria falar sobre dinheiro. Por exemplo, assim, me fala, você estava nos bastidores a gente estava conversando, Gente, a gente já fez um podcast antes do podcast cash. Você estava falando da sua da filha. minha filha. Por que o que seria não consegue falar sobre dinheiro? Vamos lá. Minha filha, você vai trabalhar para sustentar as suas, vamos dizer, as coisas que você quer luxar, né? Porque essa geração de hoje em dia, eles querem ter as coisas sem necessariamente trabalhar para conquistá-las, entende? Então, assim, hoje eu vejo que eles querem ter o dinheiro, mas eles não querem fazer por onde. Você entende? Então, assim, eles têm essa dificuldade de entender e valorizar o dinheiro. Eles não têm isso como a gente tinha antigamente. É, porque, assim, no caso, eu vejo coisas diferentes. Eu acho que até hoje tem gente que tem dificuldade de falar de dinheiro, sendo da minha geração ou da geração anterior. Quer falar o quanto ganha, como distribuir, como dividir, como organizar, Sim, e isso transmitir para os filhos, sim. para outras pessoas. Porque a educação financeira seria assim: quanto mais você falar de dinheiro, talvez não necessariamente falar do quanto você ganha, mas de como ver o dinheiro, de como tratar o dinheiro, é melhor. É uma coisa. Outra coisa é a questão, assim, nós somos millennials, né. Sim. Tudo nós aí então, na minha geração, assim que eu entrei para a faculdade, a gente foi procurar estágios na universidade, bolsa CAPES, bolsa FAPESD, monitoria, porque Exatamente. a gente já estava lá, vamos ficar por lá trabalhando e ganhando. Então, a nossa maneira de luxar, pelo menos assim, a minha ali na UERJ, era estudar, fazer pesquisa, que eu já gostava, né, de Uhum. pesquisar, e ganhar um dinheiro para, né, as nossas bobagenzinhas ali que, Isso, né. é. Porque, assim, eu como mãe, eu sei que eu tenho a minha responsabilidade enquanto mãe para, vamos supor, gerir ali os meus filhos. Eu preciso dar comida, eu preciso dar casa, eu preciso dar, Uhum. né, as coisas básicas, a gente como pais e mães, a gente precisa até uma certa idade, até ele ter autonomia de conseguir trabalhar e conquistar o seu, ponto. E dar a educação para que ele consiga fazer isso. Mas a partir do momento que ele quer o o a mais disso, o luxo, né, "Ai, eu quero um shampoo da XPTO", entendeu? Eu Que é quero XPTO? quando a gente fala assim, não tem uma marca específica, é um Ah, shampoo entendi. da linha tal, da cara, Já vai virar meme esse negócio de XPTO. XPTO, entendeu? Então, assim, você tem que trabalhar para isso, minha querida, você entende? Então eu vejo que essa questão dessa geração, enfim, eu acho que eles precisam ter é uma geração um pouco mais preguiçosa. Vai gerar polêmica? Vai. Posso ser cancelada? Posso. Mas eu Não, acredito mas que é uma você é a geração. mãe dela, Eu sou a mãe né, dela, mas tô falando da geração são como um todo, né. O que que você acha? cara, olha, eu não vou comentar nada, né, da geração de ninguém, né, mas talvez eu não sei, assim, talvez eles não queiram passar por tudo que nós passamos, mas, por exemplo, assim,
minha mãe deixava um dinheiro para merenda do colégio, né. Uhum. Então eu ia a pé, voltava a pé, pegava aquele dinheiro e guardava. E foi assim que eu comprei minha bicicleta, que eu queria uma bicicleta Caloi, Aí, tá não sei vendo? o que, só que eu também já fiz, assim, algumas coisas impulsivas, de dinheiro, sabe. Mas eu era muito mais murrinha, hoje eu continuo sendo murrinha. Mas mas, por exemplo, assim, eu Mas o murrinho, ele poupa dinheiro. E quem é, poupa tem, isso é real? sim, mas é porque o dinheiro, ele não tem valor, né, a gente dá valor a ele, ele dá valor a algo, melhor ainda, ele dá valor a algo. Por exemplo, assim, isso aqui é um celular, Tá. só que ele só tem um valor porque o dinheiro dá valor a isso aqui, então o dinheiro é um meio, ele é um meio de você conseguir as coisas, ele não é o fim. Então, existem níveis de maturidade do dinheiro, que a primeiro a gente vai trabalhar para conseguir pagar a conta. Não Uhum. é para realizar o nosso sonho de cara. Primeiro a gente trabalha para conseguir pagar as contas e fazer nosso nome. A partir do momento que são camadas, a partir do momento que a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo e gerando dinheiro, gerando riqueza, e dinheiro também é troca. Quanto isso aqui que a gente está tendo é troca, isso aqui gera dinheiro para você, gera dinheiro para mim. Então, vai chegar um momento que você vai poder fazer o que você quer e se realizar e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, mas talvez as pessoas não queiram passar pelos processos que são altamente dolorosos, não é uma coisa fácil assim, É porque sabe? hoje, com as redes sociais, né, Dri, eu vejo que as pessoas veem muito o a grama do vizinho parece ser sempre mais verde, então a pessoa sempre acha que o outro tem mais dinheiro, que para o outro é mais fácil, e que ele não imagina o processo que o outro passou para estar onde ele está, né. Hoje em dia, sinceridade, eu nem acredito nada que tá nas redes sociais, porque Ninguém alguma mostra o ruim, né. ninguém mostra o ruim, e algumas pessoas a gente conhece, assim, de fora e vê que não é aquilo. Hum, mas assim, eu não acredito, assim, eu não uso a internet para isso, eu uso para um espaço bem específico, para ver coisas bem específicas das pessoas. Então, tipo assim, eu não tenho esse tipo, de depressão, olhar e tô triste por causa de que fulana é isso, é aquilo, primeira coisa. Mas tem muita gente Mas que tem. tem gente que acredita, né. Mas, segundamente, eu vou falar assim, eu estou no doutorado, então não tem nem tempo para respirar, que dirá para ficar vendo a vida da outra pessoa. E eu percebi o quanto que o doutorado me amadureceu. Porque você tem que lidar com muitas pessoas, você tem que lidar com frustrações, com dados que você não pode acessar, com dados que as pessoas não vão te dar, com vários nãos. O seu orientador, ele vai te frustrar, fala assim: "Não, Adriana, está bom esses 2 artigos, não vamos para um terceiro artigo". Ele Uhum. vai te colocar na realidade. Então, existe um processo, as matérias, tipo assim, quando eu fui fazer macroeconomia 2, eu achei que fosse reprovar, eu nunca reprovei na minha vida, imagina, minha mãe me batia se eu reprovasse, sabe. Tá vendo, mães atuais? Era um cipó de goiaba que ela pegava lá assim, aí tirava o sorvete e fazia sup, 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 entendeu. Era assim, e não era só eu não, era todo mundo do colégio, todo mundo apanhava, né, normal, era normal, da mãe, né, que eu tô falando. Mas os coleguinhas também, mas isso é outro papo. Então então É, eu acho que eu sempre acho hoje eu acredito que é uma questão de maturidade mesmo, porque cara, a experiência no final, assim, que eu tô acabando o doutorado, eu vou defender em agosto, é você aprender a lidar com frustração, com não, se reerguer, não desistir, continuar. Agora o que eu vi de algumas, conhecidas, amigas da geração Z, é que no primeiro esculacho, no Sim. primeiro tombo, elas acreditam na opinião do outro, não querem tentar, porque elas querem ser elogiadas o tempo inteiro. E isso no mundo real não existe. Sabe, talvez agora esteja em alta, por causa dessa questão, né, da gente ter que olhar pra questão, psíquica, né, Da hoje saúde na saúde mental. mental, mas a grande verdade é que se o seu pai não conseguiu te frustrar criança, o mundo vai fazer isso por ele, sabe. E é essa a relação com o dinheiro. Você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro, mas o problema é que, por exemplo, nossa geração viu o dinheiro físico, então a gente sabia
que num determinado momento aquele dinheiro iria acabar e a gente precisava ou fazer mais ou economizar para aquele dinheiro durasse os 30 dias. Hoje em dia não, hoje em dia você recebe o seu dinheiro numa conta, nessa conta você começa a pagar cartão de crédito, sua conta de telefone, aí se você deve dinheiro a alguém você faz uma transferência, um Os Pix, boletos, meu os povo. boletos ali, e você não saca mais esse dinheiro, você Não não sabe. saca. Essa que é a verdade. Você não traz esse dinheiro para o físico, para o real. Então você perdeu o contato com isso. Então, como você falou, né, sua filha nem vê o valor nas Não notas vê. de R$ 10 lá e de 5, sabe, porque ela queria o quê? Queria dinheiro na conta, Na porque conta. para ela o dinheiro tinha que estar na conta, é a realidade dela. E isso, assim, cria uma sensação talvez de que não há limites, sabe. É. Esses dias eu fui trocar a película do celular da mais nova. Aí eu fui na loja, e aí eu falei pra elas, eu falei: "Gente, vocês não acham estranho não? Olha que", aí eu comecei a viajar, né. Aham. Eu falei: "Olha que louco, a mamãe aproximou o celular dela, tchan, paguei, o cara botou um produto, ele nos deu um negócio, a gente saiu da loja". Porque na minha época a gente, né, dava o dinheiro físico ali, tinha aquela coisa de você perceber a troca, né, de você estar dando alguma Uhum. coisa e a pessoa, aí elas: "Mãe, tá doida? Tá viajando", porque eles já nasceram nesse negócio de não ter um contato com o dinheiro físico. E eu me peguei viajando, eu falei: "Gente, que loucura, né, cara". Antigamente meu avô, ele ia ao banco para saber o saldo, Não, mas ainda tem muita gente que faz isso. Não, a minha sogra. não. Eu já tentei 1000 vezes ensinar para ela, ela saca o salário dela da aposentadoria em dinheiro e fica com o dinheiro. Tem muita gente que faz isso. É Tem porque a muita gente vive gente. numa coisa tão, É. né, assim, A já gente tá numa bolha, né. Você quer um exemplo que outro quero. dia eu estava pensando nisso? Quando eu morava em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, a gente já não tinha dinheiro mesmo. O que que a gente fazia para se divertir? A gente ia para o portão, aí pegava os banquinhos, ou senão as pedras que a prefeitura esquecia ali depois da obra, a gente pegava, encostava no limpava, e a gente sentava lá, aí a gente falava. Podia ser fofoca, gente, podia falar mal das pessoas, falar o que fosse, assim, não tinha problema. Mas aí a gente comprava um lanche ali, dividia com todo mundo, ou as mães faziam uma pipoca, não sei o quê. Hoje em dia eu moro em Brasília. Cara, "Ai, Adriana, você tá morrinha", não é, mas nem sempre. Eu quero sair, cara, pra um bar com uma amiga, aí eu não posso ficar descalça, não posso ficar num sofá, não posso ficar mais relaxada, aí a pessoa quer que eu vá pra um bar, sabe, eu só quero, vamos ficar ali. Eu moro numa quadra ótima, que os meus vizinhos descem com cadeira de praia e ficam ali embaixo. Ai, que delícia. Entendeu? Por que que a gente não pode fazer isso? Por que que a gente tem que sair? Porque necessariamente tem que ter uma música ruim tocando e eu aguentar aquilo a noite inteira, gente. Sabe, eu só queria comer uma pizza com uma amiga, falar umas besteiras, ver uma série, sabe? Aquela The Tastemans, os não, aqui é difícil você encontrar gente assim. Mas esses dias foi semana passada. A minha filha, a mais velha, não estava em casa e a segunda mais velha foi numa festinha e ia dormir na casa das amigas. Aí as minhas irmãs, que são minhas Uhum. vizinhas de rua, falaram: "Traz os outros dois aqui para casa, que os meninos estão todos aqui". O meu irmão tinha ido para lá também, e aí você vai e sai com o seu marido. Eu falei: "Que sai, gente, que sai, eu vou ficar na minha casa com meu marido". "Você não, você está tendo oportunidade, vai para um restaurante, vai para não sei o quê". Eu falei: "Eu não quero, eu quero ficar sozinha, eu e o meu marido na minha casa, vendo "Eu não acredito que você vai estar sem as crianças e você não". Eu falo: "Gente, mas qual é o problema?". Hoje tem isso, né, você tem que estar no status, você tem que estar Performando. exato, você tem que estar postando que você tá, E tem tanta coisa pra fazer com o marido em casa, né? tem muita coisa. Não, eu não vou ficar sem o que fazer, É, entendeu? Então, assim, eu vejo muito essa realidade. Você consegue falar um pouco da sua tese? Do doutorado? consigo, Pode? posso. Qual o tema? Ó, o meu tema É Pix, é né? Pix. Então, eu comecei a estudar o primeiro capítulo que foi publicado já na revista da Ampec, lá foi publicado em 2024.
o Legal. Nossa, já quanto tem tempo que você tá já estudando isso, eu hein? tô no doutorado desde 2022. Que legal. Aí em 2023 eu inscrevi na Ampec. Foi assim eu a Aí 24 saiu o artigo. isso. Aí o primeiro artigo eu peguei, eu analisei, né, eu vou falar assim, eu vou falar Fala com linguajar que a é, galera vai entender. isso. Então eu peguei dados de Pix, dados abertos ali, todos abertos, e dados abertos do Estiban, que seriam dados que possuem, o leitura dos bancos, né, dos bancos, não vou falar Particulares. nome nenhum, dos bancos que estão aí no Brasil. E aí eu fiz uma análise também, trazendo uma análise econométrica, onde eu criei uma equação, no qual eu criei uma equação, e comparei a variável dependente, né, o que fazia essa variável alterar, né, o Pix estava ali, junto com este ban e outros dados, dados de Covid, e para ver o quanto que o Pix foi um catalisador para a inclusão financeira e também o quanto influenciou na política de crédito. Porque, né, como a gente estava conversando também antes, o nosso Gabrielito Juarez, Juarez. Beijo, Juarez, pra você. maravilhoso aqui, ele falou assim: "Ah, eu faço tudo pelo celular, eu pago conta pelo celular, transfiro dinheiro". Então isso vão criando pegadas. E aí no início da tese eu explico muito bem o que seria footprint, que vem uma nomenclatura Fute de pé mesmo. exatamente, footprint. Pegadas digitais, essa nomenclatura veio da ciência da computação, e que a ciência da computação estudou, por exemplo, o quanto que o clique que a gente dá, né, para captar todos os o que a gente faz, Nosso comportamento comportamento digital, vamos dizer. digital. E aí não, a área financeira trouxe isso, também esse nome footprint, e existem footprints, como se quando você instala um aplicativo no seu celular, isso é um footprint, né, só de você instalar. Aham. O banco sabe todos aqueles números dali do seu celular, aquilo ali é um footprint. Então sabe de onde sai a transferência, tudo certinho ali. Então a partir disso, né, e ficou ainda muito mais fácil com pagamento instantâneo, né, que no caso É o nosso é o Pix. Pix, e então o banco consegue ver o seu fluxo financeiro. Então hoje, crédito não é mais como antigamente. Digamos assim, vamos usar uma linguagem de que crédito antigamente era estoque. O que eu estou querendo dizer? Eles viam quanto que você tinha na conta aplicado ali, Uhum. quanto que você tinha em estoque. Aí eles falaram assim: não, essa pessoa ela tem condições de receber um crédito de tal valor. Hoje em dia, eles olham para o fluxo. Qual é o fluxo da conta dessa pessoa? Qual é o fluxo de pagamentos dessa pessoa? Hum. Quantos boletos ela paga, esse fluxo. Então ela tem Não necessariamente quanto tem ali naquele momento, exatamente. estocado. Não. Então eu trago toda essa linguagem, né, na tese, explicando o que é footprint, explicando essa questão de fluxo e estoque, explicando exatamente como veio da ciência da computação. Eu também explico como surgiu todas as ideias, desde o eCash, isso eu estudei muito, né, na faculdade de engenharia aqui da UNB, em todos os processos, que, na verdade, tudo que a gente tem hoje, com relação a Bitcoin, stablecoin e os sistemas de pagamento, na verdade, é uma crescente de pesquisas, né. Eu não tô falando isso aqui ao pé da letra, mas eu tô falando das tecnologias que foram se desenvolvendo. Sim. Por exemplo, a tecnologia do eCash, do e-mail, da assinatura digital, e aí isso vai criando também a assinatura, e depois a teoria do Bitcoin, sabe. Então Uhum. isso é um crescente de pesquisas da ciência da computação, da matemática, que acabaram vindo para a área financeira. Então muita gente não tem o conhecimento e acha que surgiu do nada ou que foi Sim. alguma coisa do nada. Não. Então tem um estudo, tem uma coisa por trás disso. Que mais que então, aí agora, no segundo capítulo, eu separei mais, né, eu granulei mais os dados, né, e para ver mais, assim,
Outro eu não posso falar muito, porque afinal é minha tese, primeiro eu vou Sim, não, publicar, a gente não vai dar spoiler, né. mas assim, eu granulei mais os dados para que, pra mostrar ainda mais o quanto que a inovação tecnológica alterou nossa vida financeira. E vai ser isso para sempre, né. É, a gente já tá vendo aí no nas gerações que não tem É, nem noção do que é dinheiro de papel mais, né. o que é uma tristeza. Você acha que o dinheiro de papel vai sumir, Dri? Não, não acho, Sério? sério. Cara, eu acho, Você acha? eu acho. Já tá sumindo. Você tem dinheiro de papel hoje na sua carteira? Algumas eu tenho. É? Cara, eu acho tão difícil, mas eu concordo com o que o Gabriel falou, que tem estabelecimentos até que não tem troco, você não consegue pagar. Você não consegue pagar, você fala: "Ah, tá aqui o dinheiro". "Ai, eu não tenho troco". Você não consegue fazer um Pix? Mas eu acho que a gente vive numa bolha. O plano piloto é uma bolha. Plano piloto é uma bolha. Quando você vai para o Nordeste, assim, No no interior, interior, a tudo dinheiro ainda, né. a pessoa pode ter uma conta em um banco digital, já ia até falar o nome do banco digital, Que e são os fintechs, né, que chamam hoje. também. E aí a pessoa tá lá, fez umas fotos suas e Maragogia, você paga ela no Pix, só que ela vai lá na lotérica e saca. Sim. A minha sogra, te falei, a minha É. sogra é desse jeito, ela e por mais que eu tente ensinar, acredito que a geração um pouco, né, mais velha, cara, ela não quer, ela fala: "Ai, eu tenho preguiça disso, pra mim o dinheiro é físico, né, pegar mesmo, assim". Eu acho legal, porque é aquilo que eu te falei, dá aquela sensação de que você tá pagando mesmo. Eu fiquei eu me parei pensando, falei: "Gente, que coisa louca, cara". Meu marido tá mexendo com IA agora, eu fico chocada, assim, o Com que tanto IA que ele tá um mexendo. monte, mas o que ele mais está entrando agora é no cloud, né, no cloud coworking, no cloud. Cara, eu falo assim: "Cara, ó, vai aí", porque ele falou: "Marina, se você não souber agora, você vai ficar para trás, não sei o quê". Ah, isso é verdade. Existe um artigo científico, né, de um economista que publicou, dizendo que não é a IA que vai roubar, Os empregos. os empregos, mas as pessoas que não souberem mexer com o IA, elas ficarão desempregadas. Ele me falou de um podcast que ele assistiu do Gary Vee, você conhece? Não. E ele falou assim, que no futuro o dinheiro vai estar concentrado na mão de 25 empresas, que vão ser as empresas mais sinistras, assim, e que o dinheiro 80% do dinheiro do mundo vão estar concentrados na mão dessas 25 empresas. Quais são essas empresas? E que, e aí o host do podcast até pergunta assim para ele: "Mas como é que as pessoas vão sobreviver?". Uhum. Aí ele fala assim: "Vai ter que ser financiamento do governo, vai ter que ser subsidiada, a população vai ser subsidiada pelo governo, dos impostos que serão pagos por essas empresas que". Aí eu falei assim: "Cara, será que isso vai acontecer real?". Porque eu fico assim, eu fico impressionada, de verdade. Aí hoje eu fiz essa pergunta para ele assim: "Mas você acha que a faxineira vai perder o emprego?". Ele falou: "Marina, já tá perdendo, você acha que quantas não perderam por uma diária na semana por conta do robozinho aspirador?". Aí eu fiquei me perguntando, eu falei: "Cara, e é real, né". As IAs estão vindo com força e toda a tecnologia por trás aí tá vindo com muita força pra Marina, olha só, vai, eu tenho uma opinião sobre isso. vai. Aí eu Desconstrói esse negócio da porque eu fico morrendo de medo, eu tenho filhos, falei: "Meus filhos vão ser tudo desempregado". mas aí eles serão adultos, aí é com eles, né, Aí o problema é deles, né, meus filhos. Não, mas assim, por exemplo, essa coisa da empregada. Tá, Vamos ser coerentes, se você é uma empregada boa, boa de verdade, eu não vou falar nem ótima, né, mas vamos falar ótima. O que que é isso? Você chega no seu horário combinado, você sai no horário combinado, eu não tô falando descombinado, tô falando o que você combinou, você cumpre, você é uma pessoa que, às vezes até entrega mais, né. entrega mais, mas assim, você não quebra.
as coisas ali da pessoa. Se você quebra, você não esconde, você fala. Você é uma pessoa adulta psiquicamente, tá? Porque pode ser que você quebre e quem seja maluca seja a A dona a patroa. patroa. E, ok. Então, você fala: "Olha, eu quebrei, posso comprar um, pode me falar, pode descontar, o que for". Aí essa pessoa tem uma delicadeza em mexer com as suas coisas, mexer com as suas roupas, em né, dentro do combinado ali que eu tô falando, arruma. Desculpa, eu não vejo nenhuma empregada hoje, nenhuma diarista, nenhuma faxineira, nenhuma secretária Sem emprego. sempre. A minha amiga, ela tem uma moça, a moça trabalha, tipo assim, de 7 ou de 8 às 3 numa casa, aí ela vai pra outra casa até de noite, trabalha até final de semana, ela não tinha tempo para mim, tá. Porque o robô ele vai aspirar aqui, É mas o isso. ro o robô não vai pegar um lençol, Cara, eu falei isso pra ele, eu falei: entendeu. "Vai trocar a fronha", ele falou: "Vai". Não, só se Aí for eu o falei: robô do "Gente". Elon Musk, É. mas o Elon Musk tem que melhorar esse robô, porque já deu ruim. Aí eu falei: "Mas os robôs são tudo bem". Aí ele falou: "Mas isso é agora". Aí sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim: "Antigamente, as pessoas falavam a mesma coisa da internet. O que que as pessoas falavam na "Ah, internet? Eu não me internet lembro. discada. Ah, esse aí não vai vingar. Ah, é porque não sei o quê". Aí Olha, não sei que pessoas eram essas, porque, gente, na minha época a gente jogava Tibia na internet de madrugada. porque era mais barato de madrugada, Aham, né. final de semana, depois das 2 estava a gente lá, aí Aham. não podia cair, porque senão demorava Demorava pra pra voltar. voltar, e a gente aproveitava e jogava online, então era RPG Uhum. e Tibia, então eu não me lembro disso. A gente Ela na revelando a idade dela sem falar a idade dela, tá. tenho 20, igual o Gabrielito. Gabrielito Juarez. E aí, que mais? Que eu ia falar assim, aí o nosso sonho era ter uma internet que não fosse discada. Então, aí teve uma galerinha lá rica em Nova Iguaçu que começou a ter primeiro, assim, mas eu nunca ouvi isso. O que aconteceu nos anos 2000 que a gente acreditava que o mundo ia acabar, Lembra disso? le Nos anos 2000 o mundo vai acabar e ficou todo mundo na virada de 99 pra 2000, era cadê que esse mundo não acaba, não acaba. mas na verdade era porque, tinham medo que era o boom da Da internet. internet, era de perder os dados por causa de código ali, sabe, de um código, eu nem sei explicar direito, mas eu vi uma explicação dos especialistas. Era um código que poderia ser alterado por causa do calendário, e a gente perderia tudo que estava em nuvem, os dados. Ok, agora vai ter o quê? Vai ter a crise das inteligências artificiais, sabe. Isso para mim é o que na verdade, assim, a crise das IAs no mercado financeiro, por quê? Muito investimento das empresas em inteligência artificial, e aí hoje, cara, eu fico com um mouse sem fio, não vou falar a marca, mas é maravilhoso, assim, não sei o quê, que eu comprei um para mim branquinho, tipo, foi 150, eu fui olhar agora tá R$ 400. Por Sim. quê? Tudo, os chips, tudo está sendo enviado para as empresas de inteligência artificial e o consumidor, que somos nós, a gente está ficando sem tecnologia, sabe. Imagina que eu instalei uma memória RAM no computador, eu instalei um HD a mais e caríssimos. Por quê? Porque tudo está indo para alimentar a indústria da inteligência artificial. Então vai ter um momento aí que a bolha, me lembrei, a bolha das IAs, elas vão estourar, porque a tecnologia está concentrada em um único lugar, É isso. e isso vai acarretar uma crise também financeira. Mas isso é uma coisa. Tudo bem que eles podem fazer robôs mais maleáveis para limpar a casa, sabe. Pode até ser, mas eu tô falando que se você for ótima no que você é, e quanto mais manual for isso, Uhum. menos chances de você perder o seu emprego. Com relação a essa coisa do salário universal, você sabe que isso daí é a maior como é que é o nome daquele negócio que a gente que não é fake news, como é que é? Hater. Não, que a gente começa a criar histórias, assim, de perseguição, Ah, tá, sim, sabe? sei. Mas que história do salário universal? Teoria da Tem isso? conspiração. Você não Eu não sabe? tô sabendo. Nossa, tem várias teorias, eu acho que seu marido gosta desse treco também, teoria da conspiração.
Tem várias. Que os ETs não são ETs. Gente, eu tô falando isso, depois o povo vai ver e vai me zoar. Não, mas tem que falar, tem que falar. Mas dizendo que os extraterrestres não são extraterrestres, são demônios, do salário universal, da ideia que é do Elon Musk de ter um salário universal. Várias teorias O da salário universal, a teoria é que todo mundo vai ganhar a mesma É, a quantia. ideia dele é que todo mundo vai ser feliz, que você vai estar em casa, aí vai chegar Um alien. não, ai meu Deus, como é que é o nome? Um, ah, ah, esque um drone, Drone! obrigada, Gabrielito. Glórias! Ele leu, assim. Ai, né, que vai chegar um drone e vai colocar na sua casa tudo que você quiser, o seu Nintendo Switch 2, o seu Gente, ele é muito PlayStation, doido, sério. sabe. Ele tem que ser estudado, esse homem, de Isso, aí verdade. você vai ficar em casa jogando o seu videogame, passando todas as fases da Zelda, tá ouvindo, né, Gabrielita, pra jogar Zelda. E aí você vai comer o que você quiser e você não vai precisar trabalhar. É Isso a é a ideia teoria do dele. salário Universal. universal. Tem que ter drone, tem que ter entrega na sua casa, você não vai precisar sair, você não vai passar por, É por isso que eles estão assim, a geração Z, gente. Descobri. não, eu não sei se é isso não. Olha essa teoria. Quando era na nossa época, a gente tinha. Eu quero cipó. Era o Que ó. cipó, mas na nossa época tinha a teoria do ET de Varginha, que ninguém levava a sério, Não, é do né. dedinhozinho dele Tum, lá. tum, Tan, tum, tan, tum, tan. tum, tum. Que mais? Quais eram a teoria? Primeiro que, olha, na nossa época era meio doido, né? Porque, tipo, tinha eclipse solar. A Ai, gente gente, eu pegava aquelas amava. coisas de raio-x pra ver o eclipse. Porque eu fiquei com meu pai eu, meu pai e minha irmã, que ia ter uma chuva de meteoros, e a gente ficou lá em cima na laje da casa dele esperando, ó, com cobertorzão. Eu lembro, olha pra você ver a Fazia memória frio afetiva. naquela época. Frio, a gente segurando assim, e a gente deitado lá esperando 2 horas da manhã. Quando veio, eu falei, pai, apareceu um. Tch. Aí ele não viu com a minha irmã, e ele, não, que você não tá vendo nada. Daqui a pouco, chac, 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 a chuva de meteoros. E era isso que a gente vivia naquela essas teorias. Medo de assombração, que realmente existia. Minha avó contava altas histórias. Ai, era massa demais Mas isso. minha avó nordestina falava que onde tinha uma panela de dinheiro enterrado, tinha um espírito ali. Tô falando. Então eu tinha medo de ir pro quintal. Imagina lá. Imagina falar hoje isso pra uma criança, vai presa. É sério. Ah, mas As uma vez crianças uma amiga minha que era professora, nem foi agora recente, deve ter tipo uns 15, quase 20 anos, dando aula, foi falar que um dia o sol ia explodir, também não sei de onde ela tira essa ideia. As crianças chegaram em casa e as mães foram falando. reclamar dela. É. Mas isso acontece aqui na minha escola também. Às vezes a gente vai falar alguma coisa, daqui a pouco tá a mãe, ó, meu filho chegou em casa falando isso, isso e isso. Porque eles não absorvem as nossas ironias, né? Que a gente Não, fala, não dá, a não função da pode. linguagem acabou, morreu. Acabou, não pode mais ter metáfora, não pode mais ironizar, porque Não, não a pode. inteligência Não pode não, brincar. não pode. Hoje com adulto tá difícil, né, que dirá, É bullying. com adulto? Com criança, com qualquer coisa, a gente fala Não, qualquer dependendo coisa. das coisas, pode ser sim. É. Mas eu não sei, né, assim, no caso, a minha avó me contava e eu adorava, né. Ah, era bom Era bom demais. demais, eu falava assim: Você ficava, tipo assim, é o storytelling, né, de antigamente, "É!" cara. Que aí vai contando e você fica, meu Meu Deus, e qual Deus, que é a próxima, o que que aconteceu depois, né? depois. E tarará. Aí ela falava que meu tio foi pro banheiro, e aí lá tinha uns homens capinando, e eu falei: "Vó, mas o que que eles estavam capinando?" Não tinha, era homem, minha filha. Era tipo, era visagem, era visagem. Aí tinha comadre florzinha, essas coisas. É isso. Papo, mas hoje não pode contar esse tipo de história? Não, as crianças morrem de medo e aí a gente tá fazendo coisa assustadora, não é recomendado, Ah, entendi, entendi. entendeu? Mas lá em casa eu conto para os meus, lá em casa a gente brinca disso, inclusive. Cada um conta uma história e, cara, eu acho maior legal, mas na educação mesmo, Ah, entendi. Não, eles mas não aí deixam, era né? minha avó. É, exato. Odri, eu queria saber de você, o que que é liberdade financeira? Vou te falar uma coisa, minha Hum, mãe falava assim para mim, ó, minha filha, dinheiro na conta não serve para nada. Mas a minha mãe sempre me ensinou muito a economia. Minha mãe,
ela era igual você, murrinha, mas ela na hora de viver a experiência, ela então, por exemplo, ela gostava muito de viajar. Então, todo ano a gente viajava. Ela trabalhava muito Uhum, durante o ano, muito, 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 para que no final do ano ela vivesse a experiência com a família, de viajar. uhum. Então, quando ela me ensinava isso, de dinheiro na conta não serve para nada, significava assim, que, cara, se você não vivencia as experiências, se você não utiliza esse dinheiro para o bem, para sua felicidade, para as experiências com a sua família, ele ali não vai servir para muita coisa. E outra coisa que ela me falava era assim: dinheiro não traz felicidade, é o que falam, mas traz tranquilidade. Ela falava: "Minha filha, quem tem dinheiro, deita a cabeça no travesseiro tranquilo, porque tem plano de saúde, porque tem eu consigo pagar a escola de vocês particular, porque eu consigo". Então, na sua visão como economista, o que que é liberdade financeira? Ah, como economista Como ou economista, como e depois Adriana? você fala como a Adriana. Ai, É diferente as suas visões como eu não economista e sei, hoje internamente meu tá é igual. hã, O que que eu acho, assim, que o dinheiro, ele realmente ele não traz felicidade, que ele traz tranquilidade para sua vida. Mas se você souber gerir essa esse dinheiro para sua tranquilidade. Então, se você tem que pagar um plano de saúde todo mês que custa R$ 2.000, vamos dizer, e outras coisas que te trazem tranquilidade, você vai ter que trabalhar para conseguir esse dinheiro para te trazer tranquilidade, entende o que eu quero dizer? entendo. Então, a sua mãe conseguia usufruir, viajar, certo. Sim, Ela conseguia pagar pela experiência, certo. sim. Mas, por exemplo, eu conheço pessoas da geração dela que não usufruem com viagem, porque isso é um gasto, ainda. Tipo, uma viagem para o exterior, se ela custa 20.000, A pessoa jamais vai fazer não por vai fazer, sabe. Né, e essa geração nossa, anterior à nossa, que é a dos boom nossos pais. dos nossos pais, eh, dinheiro e riqueza era ter a casa própria, Uhum, ter o terreno, uhum, ter uma questão de que o dinheiro tenha um movimento, uhum. movimentos. Então, hoje o que eu acho de verdade, assim, o dinheiro te proporciona uma tranquilidade para te ajudar e ajudar os seus familiares. Mas isso não quer dizer que você não tem que pen tem que gerir, sabe. Eu acho que o problema todo hoje em dia é a falta de gestão, de você escrever quanto que você gasta, quanto que você já gastou. Falando em Gen Z, né, eh, eu conheço uma pessoa, né, ele é Gen Z, 20 aninhos, também faz a mesma faculdade do Gabrielito, eh, De design. de design. E aí um dia eu cheguei na recepção, né, que ele trabalha lá na academia, não "Ah, o que você tá fazendo?". "Ah, tô aqui preenchendo minha tabela". "Ai, deixa eu ver sua tabela". Aí É a planilha financeira. ele tinha uma planilha, em Excel, aí a entrada de dinheiro, a saída de dinheiro, para quem que ele tinha emprestado dinheiro, tinha até o dinheiro do cigarro dele, quanto custava. E aí ele falou: "Nossa, minha gasolina não tá batendo, não sei por quê, porque teve um mês que eu gastei 700 e esse mês eu só gastei 500". Aí depois ele se lembrou que o pai dele deu 200, encheu o tanque uma vez lá no mês, e eu fiquei assim, chocada, chocada, chocada. Ele tinha anotado tudo, até o dinheiro que ele emprestava lá pra Que colega. legal, gente. Sabe? É Então, assim, raro, viu. beleza, ele tem um controle, mas talvez, eu não sei, ele não saiba o plus, o próximo passo. Tá, eu só trabalho aqui, quanto tempo eu fico nesse trabalho? Ah, eu fico aqui na recepção, porque recepção nunca são 8 horas. Eu fico na recepção de 3 às 7. Antes disso, eu tô fazendo a faculdade, eu faço a faculdade à noite. Eu posso fazer freela de edição, de corta-corta, né? O que que eu posso fazer? Aí você vai ter um extra. E o que que você vai fazer com esse extra? Sabe? Você pode criar os seus próprios cofrinhos sem depender Sim. de banco. Aí esse cofrinho aqui vai ser para quê?
Pra eu gastar com o que eu quiser, com o meu Nintendo Switch 2. Esse cofrinho para eu viajar com a minha namorada. O outro cofrinho, roupa, shampoo caro, sabe. E indo assim, porque a gente também precisa se realizar. É isso. Só ganhar, 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 tipo, o que te realiza? No meu caso, eu não ligo pra sair. Eu não gosto de estar embalada. Primeiro que eu só gosto de música velha, né. Gente, ela tá se intitulando velha aqui, Não, ó. assim, eu gosto de música MPB? não, eu gosto de Oasis, eu gosto de rock Ah, antigo, eu gosto de legal. Mas tem umas Metallica. baladas dessa? Tem não tem Não? nada, hoje só toca música ruim, ruim, sabe, até nem vou comentar, mas assim, hoje, da atualidade, o que eu gosto é a Rosalía, né, o álbum dela Lux, eu vou até puxar o da Rosalía, sou apaixonada. Mas o que me dá prazer? Viajar? Viagem luxuosa? Não, mas viajar. Hoje a Adriana é investidora, você investe seu dinheiro? Eu faço ele circular. Eu crio fluxo, não estoque. O que é criar fluxo? Muita troca com as pessoas. Ah, beleza, vou falar. Você sabe que eu tenho um Airbnb, né? Não sabia. Ah, Olha aí, gente. tem um Airbnb no Rio, No no Rio? Rio. Olha, Então, bom saber. Quando eu for para o Rio, já sei aonde irei me hospedar. e aí eu conheço pessoas, eu sou uma anfitriã que eu gosto de receber, que eu gosto de ter cuidado com o hóspede, que eu dou atenção, que eu respondo. E isso é um fluxo, um Entendi. fluxo. Entendi o que você quis dizer de É, fluxo. de troca, sabe? Entendi. De rendas acontecendo, várias fontes de renda e aquele Isso. dinheiro circulando É, porque tem vários, é como eu te falei, o dinheiro tem vários níveis. Tem o nível do fluxo, ou seja, você tem muita troca, Uhum. e tem o nível que você recebe, mas alguma faz coisa, tem alguma porta, alguma torneira aberta que faz com que você perca esse dinheiro. Aí você tem que olhar para você. Você acredita que é porque ganhar dinheiro, quem ganha é criança, né, que falam, quem ganha dinheiro é criança, que normalmente a gente faz dinheiro. Né. Principalmente no mundo do empreendedorismo tem muito isso, né, assim, eu falo para o meu esposo: "Cara, essa semana a gente tem que fazer X reais, porque vai vencer os boletos". Então, e você acredita que está muito na cabeça fazer dinheiro ou não? Sim, Que tem muito guru de finanças, né, que fala assim: "Ah, o dinheiro está na mentalidade". Mas eu fico meio receosa com isso, porque talvez o que eu tenha de conhecimento não é o que o cara lá do interior da Bahia tenha. Então para mim, talvez, não, fazer dinheiro seja mais fácil do que para aquela pessoa. olha, eu acredito muito na mentalidade, mas eu vou te explicar mais ou menos a questão da mentalidade. Para mim, na minha opinião, dentro da minha realidade. Tá. Vamos dizer assim, a minha família é de retirantes nordestinos, minha família é de retirantes. E eles foram acostumados com um estilo de vida, um padrão de vida. E eu fui a primeira a fazer faculdade na minha família. A primeira a sair de cidade, a primeira em ter, por exemplo, um apartamento no Rio de Janeiro, né, porque eu era do subúrbio. Então você imagina que essas pessoas, a mentalidade deles, ao falar deles comigo é: "Não, aquilo ali não é pra gente". Sim. Gera uma crença limitante dentro da A minha tia uma vez, a primeira vez que eu levei ela para o como é que é o nome? Para o Outback, ela falou assim: "Não, isso Adri", aqui, né? ela ficou envergonhada, tímida Não mereço com isso. os talheres, tá. Então quando eu acredito nessa questão. Então, por exemplo, eu tenho completa, noção de que, quando eu vou progredindo mais um pouco, eu estou me afastando dos meus familiares, não porque eu queira, não porque
eu esteja ficando metida, você entende? Entendo. Mas porque as conversas vão mudando, você vai Sim, aumentando, então você vai ficando distante. sim, Isso eu tô até falando um pouco de constelação familiar de sim. Bert Hellinger, tá? Porque senão as pessoas podem não entender, podem achar que é outra coisa. Então, pode chegar um momento que eu falo assim: "Gente, minha psique, se eu ganhar mais, se eu progredir mais, eu não vou mais Honrar minha eu não família. vou mais honrar, eu não vou mais pertencer". Sim, Sabe, então assim, eu vou congelar, quer dizer, eu congelo, eu não quero criar mais, porque eu tô com medo de perder meu pertencimento, sim. sabe. Então é a mesma coisa quando eu falo assim: "Cara, como é que eu vou ser feliz se eu acho que minha mãe não foi feliz? Eu posso ser mais feliz do que minha mãe, do que minhas tias?". Então nesse sentido, então, por exemplo, eu acho que eu passei por isso, né. Existe até na psicologia que fala que, que isso afeta muitas pessoas que vieram de uma classe e vai para outra, né, psicologicamente, assim, é difícil. Então, existem preços a serem pagos, que a gente volta então para a questão geracional. Talvez muitas pessoas da Gen Z, não todas, como eu te falei, não queiram pagar o preço, sabe. Eu tive que aprender a usar talheres, a uma educação, eu aprendi francês, né, na faculdade, Você fala francês? minha primeira faculdade foi francês. Que legal. E aí, a partir da faculdade em francês, eu fui aprendendo muito sobre cultura, sobre livros, então eu tenho muita referência. Então eu faço muita piada, muita brincadeira. Então na faculdade ali de letras eu li Odisseia, eu li Ilíada, eu li Machado de Assis. Então eu tenho as minhas preferências, eu tenho essa coisa de conhecer como que o como que como a cultura, como a arte era importante, e na letras, ali na UERJ, se você fazia francês, você se conectava com quem era de italiano, com quem era de literatura, e aí acabava que você podia fazer algumas matérias ali. Então, por eu ter feito francês, meu sonho era conhecer a França, Francês. Paris. Meu sonho era conhecer a França, Paris. E, por fim, eu acabei também estudando inglês. Já foi? Oi? Já foi, né? Já, Olha aí, já. o dinheiro fazendo realizando Isso. sonhos, né. Mas a primeira vez que eu fui vista como rica, e na verdade era porque $1 valia R$1. Não sei se você passou por essa época, mas Não, e foi olha que interessante, ela eu fui vista como rica, como se rica fosse, errado, né. é. Assim, talvez para pessoas que, eh e tem muito isso. Se você parar para pensar, o meu pai fala assim, eh: "Ah, esse cara aí ele tem uma Porsche, deve roubar, deve". Seu pai fala isso? Você entende? Então, assim, a pessoa ela não tem, pra ter um carro desse aí tem que ser corrupto, tem que você entendeu? Não, de repente só tá parcelado. Ou então, cara, o cara é empresário, tem muito empresário que ganha dinheiro, honestamente e que tem super condição de ter um carro que vale R$ 1.000.000, entendeu? Então, principalmente aqui em Brasília. Então eu vejo, assim, que às vezes são crenças e que essas crenças vão colocando e eu falo hoje para meus filhos, eu falo: "Galera, vocês podem ter o que vocês quiserem, só que vocês têm que É, batalhar". ou não, né, que é a questão da frustração do limite, sabe. Não tô falando de riqueza, tô falando de outras coisas, tô falando de limite. Mas o que eu falo é que, por exemplo, existem várias maneiras de criar um filho. Sim, Por exemplo, o com a educação positiva, né, que a gente não, falou, você pode, se você for rico, falar para o seu filho que ele não precisa trabalhar, que ele é herdeiro, que ele é herdeiro, ou você pode falar assim: "Olha aqui, ó, você vai fazer a faculdade que você passar, eu não vou te ajudar, você vai virar um adulto, você vai aprender a correr vai atrás, conquistar as suas vai coisas, porque eu conquistar já a sua". conquistei as Isso. minhas. E, né, como a minha mãe, trabalhava com pessoas assim, eu vi gente criando os filhos, assim, tão bravo quanto ela me criou, e eram pessoas ricas, e de verdade, e as pessoas ficaram muito bem-sucedidas, Exato. sabe. Então, tem a ver não tô falando disso, eu tô falando só que tem um limite, por exemplo: "Ah, não passei no vestibular", você vai fazer faculdade do que deu pra passar.
sabe, do que deu pra passar. Vou colar o meu caso, meu sonho era fazer comunicação social, só que era super concorrido, podia ser na UFRJ, podia ser na UERJ, lá em 2002 era super concorrido. Aí o que que eu fiz? Passei para letras, na UERJ e passei para um outro curso na UFRJ. Eu, olha, racionalmente, com 16 anos, eu pensei: "Eu vou fazer o curso de letras Que bem. português francês na Pelo menos eu vou UERJ, estar formada. não, porque eu vou de trem", pensava comigo: "Não vou eu ir para o fundão", eu tinha horror a querer ir para a UFRJ, depois eu fui trabalhar na UFRJ, imagina. Aí eu vou de trem, aí eu posso descer no Maracanã, pego só um trem, calculei o preço da passagem de trem, sabe, que era melhor você ir de trem, porque se você fosse de ônibus, você corria o risco de ser assaltado no ônibus. E eu fiz 5 anos de UERJ lá, na letras, porque era uma forma de economizar. E não me arrependo, porque é como eu te falei, hoje em dia as pessoas não sabem o que que é um sujeito, o que que é um verbo, o que que é um Sim, predicado, não tem nada sobre nenhuma referência sobre cultura, sobre arte. Quando você fala sobre isso, as pessoas acham que você que é balela, né, não, que você também. está sendo preconceituosa. O que que é cultura? Aí vem para o conceito de cultura. Mas tem um filme novo do Spike Lee com Denzel Washington. Eu vi esse final de semana, mas eu esqueci o nome. É um filme do Spike Lee, da opinião do Spike Lee. E o Denzel Washington é como se fosse um cara de uma empresa que faz os álbuns, já ia falar disco, os álbuns dos cantores. Aham, tipo um empresáriozão. É, Entendi. tipo dono de uma gravadora. Tá. E ele quer lançar o estilo de música de antigamente, que era uma música boa e não sei o quê, e só mandam pra ele provas, sei lá, de músicas de rappers. Aí o filho dele fala assim: "Olha, essa moça aqui, ó, ela é muito boa e ela ainda vai fazer muito sucesso". E ele ignora. No decorrer do filme, ele encontra com esse rapper que tinha mandado uma música pra ele ouvir. A música só é back, 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 e umas mulheres rebolando aqui atrás. Eu tô falando sério. E o clipe é na cadeia, porque ele acaba Tá sendo preso. preso, ele tá preso, esse rapper. E aí o Denzel Washington vê aquilo ali, aquela tristeza ele se sente triste, o Denzel Washington, não o cara, não. O cara fala assim: "Pô, você é um mó mané, você tinha que fechar aqui comigo agora, eu sou um sucesso, eu tenho não sei quantos seguidores, e não sei o que lá, não sei o que lá". Aí ele falou assim: "Eu me demiti da gravadora, eu vou abrir minha própria gravadora". Aí ele sai dali e vai para o hotel onde essa moça que o filho indicou tá. Ela mostra um piano de cauda, assim, antigo, e o cara lá. Só que a menina, né, ela fala com gírias, né, porque é Uhum. uma moça que veio também do subúrbio ali. E aí ela começa a cantar aquele vozeirão, e o piano Tocando. tocando, o cara tocando o piano e ela E ela cantando. cantando. Ele chora, o Denzel Washington chora. Todo mundo se emociona com aquilo. O filme, gente, é do Spike Lee. Que ela não lembra o É, nome. não é meu, mas por que que eu tô falando isso? O Spike Lee, ele é um homem negro, ele é um homem americano negro, ele foi o diretor do Malcolm X, né. Então ele tá falando, eu tô falando que ele tá julgando a música ali do rapper? Não. Mas o que eu tô falando é que ele olha pra isso, que o que faz sucesso é o performático, é o cara que foi preso, É. ele continua sendo visto como ídolo. E aquela música linda, com piano de cauda ali acompanhando, e ela não é mais admirada por essa geração, por isso que eu tô te falando. E quando é assim, ó, Metallica na minha geração todo mundo falava mal. Uhum, Só que hoje quando você para e vê que o Metallica tocou com a Sinfônica de uhum. Nova York, que existe ali instrumentos, cara, você sente falta daquilo. A Rosalía, por que que ela tá fazendo tanto sucesso agora com esse álbum Lux? Cara, ela chamou ali, tem É uma orquestra, né. um violoncelo, um violino, e aí existe uma música, não sei se nem se fala se é erudita, e as pessoas estão cantando com
Com coro, né, com coro em alemão, né, É. porque as óperas foram escritas ou em francês, italiano, alemão. Então ali você tá ouvindo uma música, assim, que entra na sua alma. Então eu preciso disso, eu gosto de letra, tipo assim, eu pego a letra e vou analisando cada verso, cada refrão da Rosalía, vendo tal. E isso é muito, sobre vibração e frequência, né, a música também, assim como o dinheiro, que, cara, se você escuta uma música que fala de, sei lá, de, o cara foi chifrado, foi corno, foi não sei o quê, a tendência é que aquela música vibra numa frequência mais baixa e você tende a se sentir Não, aí mais você começa a se relacionar com ou ser o corno, o chifrudo, não sei o exato, quê, por causa que a mu é é. normal, você Agora quando no você escuta uma música clássica, uma música que te eleva, que eleva a tua frequência, é outra coisa, é, é outra então coisa. por isso que é difícil hoje, sabe. E obviamente pra mim, eu vou falar uma opinião que assim, que eu não gosto, que são também os que querem ser altamente intelectuais, que eles começam a falar assim: É, "Ah, porque eu gosto muito dos russos", aí começa a falar de Dostoiévski lá, a pessoa nunca leu Machado de Assis, nunca leu um Guarani, não sabe é, nada sobre a construção da identidade brasileira, não sabe nada sobre a visão do José de Alencar. "Ah, mas o José de Alencar só falou dos indígenas, não falou também, da terceira via da construção da nossa identidade, que é a via negra", mas Castro Alves está lá. São 3 gerações do romantismo. Então a pessoa ela não tem conhecimento do próprio nenhum. país, ela vem falar que Do russo. do russo. Do russo lá que viveu não tô falando que não é pra não que é ruim ou que não é pra ler, só que eu tô falando que a gente tem muita coisa pra ser Aqui lida dentro, né. aqui dentro. Então, por isso, eu não tô renegando, nunca renegarei, pra mim ter feito letras foi a melhor coisa da vida, que eu amo ler, amo, amo ler e amo análise. Mas a questão do dinheiro foi amadurecendo com o tempo, assim. Eh, o que que eu vejo hoje? É difícil eu tenho um colega que ele fala assim que todo livro que ele vê sobre finanças, educação financeira, fala que você tem que gastar menos que você ganha. Uhum. Tipo assim, e eu entendo a crítica dele. Por que não ensinar as pessoas a ganharem várias formas de Sim, dinheiro, tem sabe? várias Ter fontes. várias fontes. Então, essa que é a verdade. Só que o risco é você ter várias fontes e você ir aumentando O a o consumo. consumo. Você sabe que eu vi um relógio da Amazon que agora tá viralizado aí, que ele dá choque quando você começa a consumir demais, quando você começa a comprar demais, o negócio vai te dando um choquito. Que loucura é essa? Isso. Mas a maioria dos eu publiquei um texto no Substack, eu tô publicando textos lá. E eu falo da questão do endividamento, já consegui me lembrar de uma coisa interessante. E o que que acontece hoje na Shopee e na Shein? Meu Deus, eu falei o nome dos trecos, qualquer coisa você tá lá assim, 5,5 promoção. Aí a pessoa ela entra e ela automaticamente compra num clique, num toque. Sim. E aí você tá no TikTok fazendo assim, ti 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 ti, Cara, é surreal. toda hora que ela compra, olha só esse sutiã, olha só esse creme, olha só não sei o que lá. E aí as pessoas compram, elas são endividando, porque elas: "Não, é só R$ 30, é só R$ 30", e não De sei o quê. 30 em 30 virou 1.000 um Isso. cartão. Não sei como é que aquelas comprinhas viraram 1000, sabe aquele No meme? E e isso é um endividamento. Gente, outro dia eu descobri que tem gente aqui em Brasília, que a gente mora em Brasília, que que tem dívida, que não, que tem vício em máquina de pegar ursinho. tem, tem. A É pessoa real. é real? Lá no Pier 21 Aham. tem um Então você sabe disso. aham, tem e é real, é real. Então É bizarro. eu vou fazer um texto no Substack que eu vou escrever assim, ó: "O vício das máquinas de ursinho", porque eu não sabia disso. As pessoas vão, né, deixam o filho Vão gastando, aí não conseguiu, quase pegou. é, Ele quase pegou, aí ele bota mais dinheiro pra ele isso, ir novamente, novamente. Vai gerando uma descarga de dopamina, mina sei lá o que que isso. vai acontecendo no A cérebro, que ele vai querendo mais, vai querendo mais, vai querendo mais, isso e acontece. tem gente que tem lotes de ursinho em casa, É, deixa o filho lá num brinquedo, pega R$ 100 de ficha. Eu fi eu fiquei assim: "Gente, como é que pode?". É isso que eu sim, tô falando, de repente eu só não sou viciada em jogo porque eu sou pão dura. Não sei, tipo assim, porque eu não consigo, não consigo. mas é. Dentro E do adulto, tá, não eu é sei, eu criança sei, não.
eu fiquei sabendo, eu falei assim: "Não, eu vou escrever um artigo sobre isso no Substack", sabe, sobre o vício nos jogos de ursinho. É. E a Não é ma mais só as bets, né, que hoje em dia tá muito na tendência e tal. Hoje em dia tem vício de um monte de coisa e as pessoas estão se endividando cada vez mais e é e muito aí louco. eu cheguei à conclusão, né, você falou aí de dopamina, mas para mim isso tudo é emocional, o que é? O que eu não tenho na minha vida, que eu preciso de uma descarga de dopamina tão Rápida. alta e rápida, que me faz me endividar, sabe. Que é do tipo assim, o que eu tô aí eu lancei essa pergunta para os aplicativos de compra, né, o TikTok, o Shein, essas datas assim, as máquinas de ursinho, sabe, É. como é Os que achadinhos. Os achadinhos, é bizarro, achadinhos da Shopee. Aí vai, aí você fala: "Cara, olha isso aqui que legal". Vai ju é muito doido. fora que você tá em grupos no WhatsApp de Sim, pessoas que ficam te mandando: "Olha aqui meu link, aqui é meu sim, link, aqui é meu link, aqui é sim, meu link". Então cria, né, então assim, o que que essa pessoa tá procurando nessa descarga? Aí você tem que olhar para suas faltas. Por isso que eu te falo, do quão importante é ter relações reais na sua vida. sim. Porque digamos, se você pode na sua casa, chama as amigas para ficar ali embaixo na quadra, mais confortável, Na descalça, cadeira de na praia, cadeira de praia, tomando um hum, refrigerante zero ou normal, uma pipoquinha ali, sem pensar na performance, na exibição, será que tá faltando isso na sua vida? Tá entendendo? Assim, tipo, será que porque, né, tem isso, eu penso nisso, eu penso também na questão do amor entre homem e mulher, né, da reconexão do casal, das sim. pessoas em si, nelas não precisarem de outros meios para se conectarem. E de você estar mais presente. Assim, eu me lembro o que que eu fazia com a minha mãe, eu lia livros com a minha mãe. Eu acho que a gente apostava para ver quem terminava um livro primeiro, e depois contava a história, aí depois minha mãe me questionava: "Você viu aquilo do livro lá do Machado de Assis e tal?", assim. Não tô falando não, eu tô falando que eu gosto, né. E eu gosto muito de ler a Bíblia e ver canais sobre a Bíblia, de trocar. E aí uma vez uma amiga minha falou que eu falava da Bíblia como se tivessem sido histórias, que eu sou meio narrativa. O ChatGPT falou que eu sou narrativa, que eu sou uma pessoa narrativa, então Mas é bom, sabia? é, Quem conta história tem uma comunicação muito boa, porque a história conecta. isso, A história faz a outra pessoa prestar atenção no que você está falando. é. Mas assim, o que eu acho mais importante, né, de dinheiro, de todas essas coisas, da minha origem, né, sendo bem clara, minha mãe não era rica, meus familiares não eram ricos, eram retirantes do Nordeste, foram para o Rio de Janeiro, eh, mas minha avó sendo analfabeta, ela aprendeu todas as histórias de ouvido. Onde ela foi criada. Ela sabia todos os poemas do Gonçalves Dias. "Minha terra tem palmeiras onde o canto sabiá, As as aves aves que que aqui aqui gorjeiam, gorjeiam, não não gorjeiam gorjeiam como como lá". lá. Ela sabia tudo. Então e aí quando eu fui fazer letras, eu falei assim: "Nossa, como é que minha avó sabia tudo aquilo de cor?". E aí, fazendo constelação familiar, estudando mais, eu descobri que ela chegou a matricular 2 tias minhas num colégio ainda lá no Nordeste, no interior da Paraíba com Pernambuco, porque ela queria que minhas tias estudassem. E aí o que que minha avó fez? Outro ensinamento. Deu um bichinho, eu acho que eu já contei isso no outro, um bichinho para cada filha mulher, para elas tirarem o pelo das ovelhinhas e venderem. Pelo foi ótimo, mas assim, A lã. a lã, porque, a Paraíba era um grande produtor, acho que ainda Acho é, que ainda é. ainda é, porque quando eu fui lá, eles criaram um dos primeiros, linha de algodão de Sim. cor, acho que era verde, assim, maravilhoso, eu fui para o interior da Paraíba. Então, ela já ensinou isso para minha mãe, para minhas tias, né, "Ó, vocês querem ter um vestido, cada um vai ter seu bichinho e vai criar para vender". Então, dentro da possibilidade de cada pessoa, tipo, minha tia fazia minha prima vender bombom lá no portão, ficava todo mundo lá, sabe, todo mundo dentro da sua realidade. E gente, assim, o Gabrielito falou que é muito difícil hoje em dia, né, que é o nosso amigo, mas eu acho que era muito pior. Acho que era muito pior. Muito mais. Acho que era muito pior. Muito mais. Dri, papo tá bom. Já estamos aqui
1 hora, Gabrielito? Mais. Juarez, que isso? Então, vamos ter que marcar o terceiro. Vamos. Vamos ter que marcar o terceiro, porque eu acho que ainda tem mais coisa para extrair daí. Eu acho que tem mais conhecimento ainda para a gente passar para esse povo. Dinheiro é uma coisa que a gente precisa falar, sim, sem tabu. As pessoas precisam ter informação de valor, Isso. igual você está passando agora. Tem muita coisa na internet, né? E eu acredito, por isso que eu gosto muito do podcast, porque o podcast ele gera essas informações. Hoje em dia é tudo rápido, né? Uhum. Ali 30 segundos, às vezes nem 30 segundos, 5 segundos, se você não tá um gancho ali, e o podcast te dá mais aprofundamento, te dá mais informação valiosa. E se a gente ajudar uma pessoa sequer lá do outro lado, eu acredito que a gente já tá com a missão cumprida. Isso, eu concordo. Fechou? Topa Fechou. mais o terceiro? Eu topo vários. Você é maravilhosa. Fechou. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Se você gostou desse conteúdo, curta, comenta e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque dessa forma o YouTube entende que esse é um conteúdo de valor e entrega para mais e mais pessoas. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais da Adriana, para você já seguir ela, tanto no TikTok quanto no Instagram, tá bom? Para a gente aprender sobre o dinheiro. Fechou? Te vejo no próximo episódio. Um beijo. Beijo, pessoal. Tchau.